O Supremo Tribunal Federal decidiu e publicou na noite desta quinta-feira que chegou a hora dos réus condenados no julgamento do Mensalão cumprirem as penas para as quais não há mais possibilidade de recurso. Como alguns deles entraram com embargos infringentes em relação às sentenças condenatórias, eles poderão aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Outros, como José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares, terão o benefício do regime semiaberto até que todos os embargos sejam julgados. Eles dormirão na prisão, mas poderão sair durante o dia. Ao contrário de Marcos Valério, operador do Mensalão, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, que irão para a cadeia mesmo. Será que estamos diante de uma nova era em que poderosos também terão que prestar contas à justiça? Até que ponto esse longo julgamento pode mudar os usos e costumes da política brasileira? No momento, o Congresso resiste a caçar os deputados condenados e resiste também a abrir mão do voto secreto nas decisões sobre parlamentares criminosos. Foi como disse Jader Barbalho nos debates desta quarta-feira no Senado. Abre aspas. Não vim aqui participar de um campeonato de civismo. Fecha aspas. Para analisar o julgamento do Mensalão e a decisão do STF de começar a aplicar as penas aos condenados, recebemos Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política da USP, membro do Conselho Internacional de Ciências Sociais da Unesco. Sejam muito bem-vindos e parabéns pela sua eleição nessa quinta-feira para a Unesco. Bom, estamos cada vez mais perto do final desse julgamento. Qual é o balanço que dá para se fazer aqui? Provavelmente mandados de prisão começam a ser expedidos na segunda-feira. Vamos ver essa cena do recolhimento à cadeia dos condenados. O que a gente pode dizer desse momento no Brasil? Eu acho que, em primeiro lugar, me parece interessante que ao longo desse julgamento sempre houve uma enorme desconfiança. Em primeiro lugar, de que o julgamento ocorreria. O julgamento ocorreu. Segundo, que ele levaria à condenação de alguém. Né? Muitos foram condenados. Por último, que a condenação daqueles que eram mais importantes ocorreria. Ela ocorreu. Né? E, sem dúvida nenhuma, os céticos, mas ninguém vai preso. Né? E, de fato, o que nós assistimos ontem foi o início do processo de execução das penas. Né? São penas distintas, as pessoas receberão diferentes regimes, mas isso demonstra o seguinte, que um tribunal, ainda que um tribunal composto por uma maioria de juízes nomeadas pelo Partido dos Trabalhadores, né, ele chegou à conclusão, depois de um amplo processo, garantido o direito de defesa, de que muitos deles tinham violado a lei. Isso não é aceitável. Então, sem dúvida nenhuma, esse processo, ao meu ver, marca um processo de maturação da democracia brasileira, onde o Estado de Direito finalmente ganha uma das suas etapas, que é aplicar a lei de forma igual a todas as pessoas, independentemente das suas condições dentro da sociedade brasileira. Mas o ministro Marco Aurélio Mello disse ontem que provavelmente esses que estão condenados ao regime semiaberto, porque não temos instalações, vão ficar em prisão domiciliar. E ele mesmo disse, prisão não é. Isso. Então alguém brincou que existe no Brasil o prisioneiro político e o político prisioneiro, né? Coisas que são bem diferentes. Ainda tem esse ranço de diferença no tratamento? Olha, pode ser que esse seja um problema, porque de fato não tem suficiente edifícios, locais, etc., para abrigar nessa situação. Mas eu acho que o importante, no caso, é realmente que a aplicação das penas, isto que o Oscar indicou ao longo do tempo, todos esses resultados, indica que nós estamos dando um grande passo para esse estabelecimento da igualdade da lei. Não é pouca coisa. Não é que a lei seja igual para mais poderosos e para pessoas que não são poderosas. E a outra coisa é que esse processo não é um processo de um caso de corrupção qualquer, que envolve apropriação de recursos privados. É um processo de corrupção política, que teve um efeito extraordinariamente importante para a consolidação de um partido no poder,
para os seus benefícios e para todos os seus aliados. Então, eu acho que isto tem um caráter absolutamente inovador do ponto de vista de como a democracia brasileira vai tratar casos dessa natureza. É um primeiro caso, está se criando, digamos assim, uma nova situação, um novo entendimento do tratamento da corrupção política e, como o Oscar mencionou, os passos dados confirmam. Claro, há às vezes desconfiança na opinião pública por tudo que nós temos no Brasil, pizza em inúmeros casos, insuficiência de julgamento, de tratamento, há uma desconfiança. Mas agora nós temos razão para acreditar. Veja que isso não é pouco importante. Quando nós olhamos para esse fenômeno recente do Black Bloc, uma das coisas que as pessoas que participam dizem é que elas têm que usar a violência porque nada funciona. Neste caso, a instituição, o judiciário está funcionando. E não é foi um pouca julgamento coisa. criminal que não deu para separar a questão política, né? Então você tem uma parte da sociedade que acredita no PT, que vota no PT, e que insiste até agora que esse foi um julgamento manipulado, um julgamento que foi politizado, em que havia uma intenção clara de se punir o partido que está no poder, um partido de esquerda, um partido popular. Por outro lado, os próprios ministros que acusaram, que condenaram mais firmemente, acusam o tribunal de fazer manipulações a favor desses políticos. Então, fica uma dúvida no ar, quer dizer, o que a gente pode dizer desse aspecto do julgamento? Olha, o Supremo Tribunal Federal tem uma peculiaridade em relação a todos os tribunais ao redor do mundo, né? Ele julga em público, né? E mais do que julgar em público, ele julga na frente das câmaras. Isso é absolutamente incomum, né? Grande parte as cortes constitucionais ao redor do mundo julgam em câmara, eles julgam, né, apartados, e depois eles vêm e dão a notícia do seu julgamento com uma justificativa de por que julgaram assim ou assado. Os ministros que divergiram vão apresentar os seus votos, mas tudo é muito neutro, tá? Veja, o Supremo, nós vimos o debate entre ministros que pensam o direito de forma diferente, que pensam a política de forma diferente, que pensam o Supremo de forma diferente e que têm as suas antipatias pessoais, que isso conta muito, né? São pessoas que trabalham juntos, imagina, nós todos trabalhamos juntos, mas a televisão não filma o nosso trabalho em comum. Então isso foi explicitado. Eu acho que para quem não acostuma seguir o Supremo Tribunal Federal com frequência, isso surpreendeu, né? E nós vimos esses conflitos. E aí essa desconfiança aumenta. Agora, eu gosto de insistir no fato de que, primeiro, essas pessoas estavam defendidas pelo que há de melhor na advocacia brasileira, né? Que fizeram peças jurídicas muito bem feitas. Nós vimos agora a última manifestação do meu colega Alberto Toron, uma manifestação madura de um advogado sensato, né? Você foi julgado por ministros que foram nomeados em grande maioria por esse governo, então é muito difícil você questionar a validade desse processo, né? Então, acho que há um momento, quer dizer, advogado tem que espernear mesmo, né? Mas é muito difícil você questionar isso, né? Ora, eu acho que o teste fundamental, né, é de que há outros escândalos de corrupção e se eles receberão o mesmo tratamento, né? Eu acho que isso que é o fundamental. O Moisés disse, esse é um primeiro passo, eu concordo. E agora nós vamos ter que ver. A integridade do Supremo vai estar no modo como ele vai processar pelos próximos anos outros casos. Claro que a decisão de justiça aceita-se e cumpre-se e tudo mais. Mas nesse julgamento há também um julgamento da sociedade sobre o Supremo, né? As duas coisas. Eu sou otimista sobre os próximos. Acho que o Supremo vai tomar o caso do Mensalão Mineiro, dos outros casos que estão aparecendo agora, inclusive agora este na Prefeitura de São Paulo. Este que também envolveu o cartel dos trens no governo do Estado. Quer dizer, num certo sentido, ter aberto esse processo, não é, ter se realizado nas condições em que se realizou e digamos, sinalizar que é o fim da impunidade, claro que nós precisamos avançar muito nessa direção, significa que todos os partidos que estão envolvidos em corrupção, num certo sentido, vão ser atingidos. Eu tenho essa premissa otimista. Agora, claro, não é, os processos são políticos e é natural que a opinião pública tenha oscilações a depender de cada decisão que é tomada pela Corte, que é tomada pelo Supremo. Mas veja, eu acho que tem um aspecto interessante, a recuperação
da imagem da justiça brasileira por causa do papel do Supremo Tribunal Federal, e diga-se também do Conselho Nacional de Justiça, que vem mudando uma série de coisas, por exemplo, lutando contra o nepotismo, né? A recuperação desta imagem se reflete sobre as outras instituições. Há nesse sentido, uma disparidade entre a maneira como a justiça está enfrentando alguns dos seus dilemas, inclusive estes, e, por exemplo, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, aparentemente, é teimoso, não é, em persistir numa série de práticas de desempenho que leva ao desprestígio, leva a uma imagem negativa. Isso não quer dizer que o Congresso não trabalhe. Tem muita coisa que é feita no Congresso. Mas a maneira como está se conduzindo em relação às dúvidas que a opinião pública tem é negativa. Então, nesse caso mesmo da cassação, quer dizer, a gente teve já idas e vindas, não é? O Congresso tinha decidido que ia fazer uma emenda constitucional de forma que ficasse bem claro que quem perdeu direitos políticos num julgamento criminal perde automaticamente o mandato. Agora ele já refluiu da PEC, querendo que eles votem. Ou seja, você pode ter novamente essa situação de ter parlamentar preso e não cassado. Eu acho que essa frase do Jader Barbalho é muito representativa do grau de insanidade que eventualmente o parlamento assume, e assume em detrimento de si. Quer dizer, é ele que perde poder, é ele que perde prestígio, né? Muitas vezes nós vemos, quer dizer, essa emenda a qual você citava era uma emenda onde você busca o quê? Resgatar o viés republicano do Congresso. Evidentemente que alguém que foi condenado criminalmente e perde os seus direitos políticos não pode assumir, quer dizer, o Congresso não quer, ele precisa ter algum mecanismo de proteção da sua própria autoridade. Ele não pode querer isso que também, pessoas que foram condenadas criminalmente participem. Leis, né? Quer dizer, por que há esse dispositivo que é um pouco ambíguo na Constituição? É porque eventualmente alguém é condenado, por exemplo, por um acidente, né, por um crime culposo. Você é um cirurgião e você eventualmente fez uma... É por isso que isso está na nossa Constituição, para você poder separar aquilo que é um delito que não tem nenhum impacto sobre a prática da atividade política e aquilo que é um delito político. Quer dizer, então, no caso de um delito que está ligado à corrupção, que está ligado a uma fraude, quer dizer, não há nenhuma condição que aquela pessoa continue exercendo o mandato político. Uma discussão muito interessante que aconteceu ao longo da finalização, depois da primeira fase do julgamento, é justamente sobre as manobras protelatórias que ficaram também muito explicitadas para a sociedade brasileira, né? Como há recursos, ontem foi dito um carnaval de recursos, né? O ministro Joaquim falou algumas vezes sobre isso, o ministro Barroso também. E isso fica claro como é que é o procedimento. No entanto, apesar disso, ontem o ministro Teori abriu a possibilidade de que mesmo quem não tenha 4 votos divergentes pela absolvição, tem o seu embargo infringente analisado. O que talvez seja injusto com aqueles que não entraram porque não tinham 4 votos divergentes. Ou seja, não fica sempre também um caldo ali de confusão e de obscuridade sobre o modo do Supremo agir? Eu sou jurista, não sou da área, mas veja bem, há na Constituição brasileira, digamos assim, uma série de mecanismos de defesa sempre, não é, dos indivíduos, das pessoas. Não é? E acho que nesse contexto em que nós temos esse conjunto de defesas, o Supremo está, de alguma maneira, o que aparece às vezes ser algumas ambiguidades, tá navegando nesse contexto. Eu acho que isso remete para uma questão que talvez o Oscar possa até esclarecer melhor, mas há alguns recursos que talvez nós vamos ter que enfrentar e começar a revisar. Há um excesso de recursos, em alguns casos, né? E é isso que, de alguma maneira, se articula com a impunidade. Eu vi várias vezes a manifestação, por exemplo, do ministro, o ministro Raj, da CGU, em que ele diz, olha, nós estamos fazendo todos os processos na CGU, encontramos casos que precisam ser punidos, mandamos para a Justiça. E aí, imediatamente, o processo pá, porque há um sem número de recursos. Então, eu tenho a impressão que, resguardando o que a Constituição apresenta em termos de defesa, no entanto, talvez tenha chegado a hora de abrir o debate sobre esse sem número de recursos e o que isto impacta, não é? É do Código Penal, não é? E o que isso impacta na impunidade, não é? Em preservar a impunidade.
Impunidade também trata não só de recursos, mas da boa prova, não é? Também os críticos do julgamento dizem que em vários momentos a prova não era tão clara, quer dizer, é um conjunto de indícios que levavam a crer que era assim, ou assado, e a gente frequentemente vê escândalos que depois, 1 ano, 2 anos depois, então, eu acho que não são aceitos pela justiça porque a prova não é boa. A impunidade no Brasil, ela é reflexo de um conjunto de coisas, né? É um reflexo de uma polícia que não tem a capacidade para coletar as provas e organizá-las de uma maneira adequada, de um Ministério Público que também não dialoga com a polícia para que essas provas sejam concebidas de maneira adequada, né? De um Poder Judiciário que é extremamente formal. Então, há um conjunto de problemas, né? E depois nós temos os problemas que o Moisés está falando. Quer dizer, será que o Brasil tem muitos recursos ou não tem muitos recursos, né? Aparentemente, quer dizer, o que nós temos como padrão do Estado de Direito assumido é que nós tenhamos duplo grau. Ou seja, você pode ser julgado uma vez e depois esse julgamento pode ser revisto por uma corte, ou seja, por uma experiência internacional. Essa experiência internacional. Uma corte significa que você é julgado por um colegiado. Né? Então, esse é o padrão. O que acontece no Brasil? Nós temos o STJ e o STF, que também existem em outros países. Só que nesses outros países você não tem o direito a recorrer, no sentido de que você recorrendo, esse tribunal é obrigado a apreciar o seu recurso, e enquanto isto, a sentença não é executada. Né? Então, se você for para os Estados Unidos, você vai ter lá, você foi condenado por um tribunal, você recorre à Suprema Corte. A Suprema Corte pode simplesmente falar, eu nunca vou apreciar o seu caso. Né? E, automaticamente, você já começa a cumprir a sua sentença. Então, isso tem adiado, né? Adiado o quê? Adiado, normalmente, a realização da justiça. Né? Não importa se é uma causa trabalhista, se é uma causa civil, se é uma causa penal. Quando você remete a uma terceira e, eventualmente, quarta instância, normalmente você está beneficiando quem? Está beneficiando quem fez algo errado, quem deixou de pagar uma conta, quem deixou de pagar o empregado. Então, sem dúvida nenhuma, esse sistema beneficia aqueles que têm capacidade de manipulá-lo. Veja, nada disso se aplica ao mensalão, porque no mensalão você tem um julgamento dentro de um tribunal, né? Os recursos aí não foram extensos, quer dizer, você tem um embargo de declaração, que é um recurso indispensável, a sentença são confusa, e você teve os embargos infringentes. E o que o ministro Theory falou, tecnicamente não é um equívoco. Eu preciso apreciar o recurso para ver se ele pode ou não pode. Todos nós sabemos que não pode. Né? E o Supremo, a semana que vem, vai chegar à conclusão de que não pode. Não pode, né? Sem dúvida nenhuma. É o mais provável. Né? É evidente. Parece que o próprio ministro Joaquim pode decidir isso individualmente. Não pode. Sim, ele vai dizer. Ele dizer, não aceito. Mas a decisão dele pode ser sempre chamada para o plenário. Novamente, né? Mas, de qualquer forma... Ele tem preferido levar ao plenário até por causa das críticas que houve num determinado momento, né? Eu acho que é provável que ele leve ao plenário e com isso também ratifica e... Agora, Zé, não é fascinante que enquanto esse julgamento estava acontecendo, em que se viu um conjunto de réus, do burocrata ao banqueiro, ao publicitário e ao ministro, ao ex-ministro, mas sendo julgado... As máfias de fiscais continuam operando normalmente, como se eles nunca fossem ser atingidos? Então, eu acho que essa é uma questão importante do sistema democrático, né? Porque, como nós sabemos, tem corrupção no mundo inteiro, em democracias mais ou menos consolidadas, né? Eu sempre penso que tem 2 fatores aí. Um fator é de natureza institucional. São regras, mecanismos, a lei, não é? O modo como a punição, o controle é feito. Tem um outro fator que é a cultura política. Há, num certo sentido, no Brasil, alguma leniência social com a corrupção. Não é? Nas pesquisas de confiança política, não é? Eu tenho conduzido várias pesquisas na Universidade de São Paulo, tem pesquisas na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em vários lugares. As pesquisas mostram o seguinte: as pessoas, quando se trata da corrupção dos políticos, elas são muito críticas.
severamente críticas. Quando você usa as mesmas perguntas para os brasileiros em geral, a crítica diminui. E se você disser, e se você estiver no lugar e puder superfaturar uma obra pública, nomear um parente, etc., ele é compassivo. Isso nos leva, não se trata de dizer que o povo brasileiro é corrupto, não é isso. Mas há uma certa leniência que vem da tradição, que vem da história, vem de uma série de procedimentos. Então, nesse sentido, a legislação, as instituições e o exemplo das autoridades, das lideranças, é fundamental para mudar a cultura política. Eu acho que nós temos que trabalhar nesses dois canais, instituições e cultura, e mudança da cultura política. Eu quero saber qual o efeito do índice de confiança da Justiça depois desse julgamento no Supremo e se esse resultado, de alguma forma, pode afetar o debate político e a escolha do eleitor no ano que vem, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Como será que esse julgamento afetou a imagem que a sociedade brasileira tem da Justiça? Melhorou? Vai se manter um patamar melhor se é que ela alcançou um bom índice? Olha, nós estamos discutindo aqui, quer dizer, a Justiça está num patamar que é superior ao da polícia, que é superior ao dos partidos, especialmente do partido e do parlamento. Do Congresso. Né? Do Congresso. O Congresso é talvez a instituição que receba menos confiança por parte da população brasileira. Né? Ao longo dos anos, o Judiciário tem se mantido num patamar de razoável confiança. Em períodos do mensalão pôde-se perceber que essa confiança aumentou, mas ela refluiu um pouquinho no final do ano passado, quando nós tivemos assim, uma certa frustração. Com os embargos infringentes. Então, com os embargos. Agora nós vamos perceber o que vai acontecer agora. Né? Quer dizer, finalmente esse julgamento chega ao fim com condenações, que é uma quebra de expectativa, porque a expectativa é que nada fosse ocorrer. Então eu acho que a próxima rodada de pesquisa, que vai captar um pouco desse acontecimento, deve representar uma mudança de perspectiva em relação ao Poder Judiciário. Agora, é importante dizer uma coisa só sobre o índice de confiança da Justiça que a minha colega Luciana Gross realiza. Né? É que o Judiciário aumentou muito a sua performance a partir do CNJ. Né? O Judiciário está julgando muito mais casos e encurtando o tempo de julgamento. E isso era uma das demandas fundamentais. Apesar disto, as pessoas ainda não confiam, né? Não aumentou proporcionalmente o índice de confiança na Justiça. Então, sem dúvida nenhuma, há uma questão de que, embora ele esteja julgando, ele não julga bem o suficiente. Esse é um problema que a população devendo, né? ainda está atenta. A gente tem pouquinho tempo, eu vou ter que te fazer a pergunta que me interessa muito, porque é saber como que toda essa experiência que o país passou, quer dizer, de ver realmente poderosos sendo julgados, tendo toda uma prática sendo decifrada em público e as condenações, como é que isso vai afetar o debate eleitoral do ano que vem? Se é que se vai afetar a escolha do eleitor? Qual é o seu palpite? A minha empresa tem duas hipóteses, né, mais importantes. Uma é que isso vai afetar muito. Mas não é o que parece se levarmos em conta o que aconteceu em 2006, o que aconteceu em 2012, nas eleições municipais. Né? Pode afetar, mas não tanto. Mesmo, digamos assim, os marqueteiros ligados à oposição estão dizendo isso. Né? Agora, eu acho que a outra hipótese é que depende, em grande parte, de como o sistema político, as lideranças, em particular a oposição, incorpore o tema. Não pode incorporar o tema só em termos acusatórios, mas o tema da corrupção, do envolvimento dos partidos com a corrupção, da necessidade de criar essa confiança com os cidadãos, com a sociedade, é absolutamente indispensável. Se os atores tiverem capacidade de trazer isso de uma maneira adequada, eficiente, civilizada, mas ao mesmo tempo mostrando que tem resultados, que é preciso ter novos resultados. Eu acho que isso pode afetar num sentido positivo. Porque, veja, de melhoria do debate, uma coisa que aparece nas pesquisas, Mônica, inclusive da relação, o efeito que tem a mídia sobre confiança, essas coisas, quando aparece para os telespectadores, não é, que as instituições estão funcionando e cumprindo o seu papel, os índices de confiança melhoram.
Então, nesse sentido, nós estamos vendo algumas coisas funcionarem bem. Criou-se um sistema de integridade no Brasil, Polícia Federal, Ministério Público. Começa a funcionar melhor do que antes, não é? E acho que nisso a oposição pode ter um papel importante, que é de fazer funcionar melhor. Principalmente de fazer o papel de ser oposição, né? Muito obrigada, Zé Álvaro. Muito obrigada, Oscar, pela participação no Entre Aspas. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na terça-feira. Até lá.